Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de La Cruz. Gostei muito de La Cruz hoje. Gostei muito do Pedro também, quando ele foi chamado ali, porque o posicionamento, que ele enxerga bem que ele vai fazer a movimentação, que o Ayrton Lucas chega batendo. Os laterais muito bem. Torcedor do Mengão, bora dar uma olhada aqui no Linha de Passe da ESPN Brasil. Pessoal, falando dessa vitória do Flamengo, repercutindo aí, analisando a vitória do Mengão contra o Fluminense. Hoje mais um bom jogo do Flamengo. Destaque ali para a zaga mais uma vez. Não foi vazada, fazendo um jogo muito seguro hoje. Uma vitória com muita moral, com muita autoridade do Flamengo, vencendo o Fluminense por 2-0, poderia até ter feito mais gols. E vamos ver aqui, né, o pessoal do Linha de Passe da ESPN, aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, vou estar deixando o link aqui na descrição. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, mas agora sem enrolação. Bora pro vídeo, galera. 4 da tarde, 2-0 para o Flamengo. O Fluminense com um time misto, mexido, pensando na Recopa. E, obviamente, é a prioridade do time do Diniz nesse momento. Quero te ouvir sobre o jogo. A prioridade do time do Diniz também era não perder hoje. Tudo bem que tem Recopa, quinta-feira e tudo mais. Basta ver o que ele tentou, o que ele buscou no intervalo, quando não era exatamente o momento mais confortável. Só que eu acho que a análise hoje do jogo precisa passar muito pelo time do Tite. O time do Tite hoje, que em muitos momentos a gente viu, mas é 4-0 contra um time assim, mas ganhou de um time assado. Hoje ele pegou um adversário tradicional, rival, um Fla-Flu, dentro do Maracanã, que lhe ofereceu dificuldade, não foi um jogo já o Fluminense misto, então passou tranquilo, administrou, e ele teve uma cara de time, que se não foi exatamente aquele Flamengo que todo mundo fica querendo voltar na retina de 2019, é um Flamengo muito sólido, muito competitivo. O Flamengo em nenhum momento ele perdeu o controle do jogo, acho que isso é o mais importante. E os times do Tite, eles tentam começar um trabalho tendo o controle do jogo. No primeiro tempo, um pouco menos. Não, mas eu acho que o controle do jogo o Flamengo tem. Você pode falar de um chute do Ares, uma finalização ali que não era exatamente de um controle do Fluminense, e você pode falar de uma melhora do Fluminense no cenário do jogo. Agora, o controle do jogo não esteve com o Fluminense. O Flamengo foi muito sólido. E o Flamengo foi paciente, porque no primeiro tempo teve isso que o Breler falou de um momento ali do Fluminense, e no segundo tempo, o Tite com seu time montado... Ele abusou de ligação direta, né? Mas a ligação direta ela não é um problema. Ele abusou de ligação direta porque ele tinha as costas em alguns momentos da defesa do Fluminense. O Flamengo não faz um primeiro tempo ruim. E no segundo tempo, o Diniz ele fala, eu vou tentar alguma cartada, que você pode reclamar que muitas vezes a cartada resolve, em vez da cartada, o tiro sai ali pela culatra. A cartada do Diniz é mexer para tentar ter um pouco mais de qualidade com a bola que o time não tinha, para fazer uma penetração no Flamengo que era muito sólido na defesa. Ele mexe para ter mais refino com a bola, mas ele dá mais espaço. E o time do Diniz está quase sempre negociando com isso. E você deu espaço para o Flamengo. Você mexeu a sua linha de defesa, o menino que vai dar o bote, o Antônio Carlos, vacila, sabe? A linha de defesa do Flamengo ela se posiciona mal e você tem o Pedro, ele tem qualidade do Flamengo para aproveitar. A partir disso, o Flamengo é mais sólido ainda dentro de campo. Então, é uma vitória que começa a mostrar para quem queria talvez um teste do time do Tite, começa a ter a equipe do Tite com mais cara de time. Não é que seja brilhante, não foi a melhor atuação, não é o auge ou o teto que o Flamengo pode apresentar. Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de La Cruz. Gostei muito de La Cruz hoje. Gostei muito do Pedro também, quando ele foi chamado ali, porque o posicionamento, que ele enxerga bem que ele vai fazer a movimentação, que o Ayrton Lucas chega batendo. Os laterais muito bem, com e sem bola. E acho que isso faz a diferença no time do Tite, quando você vai ter um adversário que vai te atacar. Varela e Ayrton muito bem. Então o Flamengo hoje tem muito que comemorar por essa cara de time, Dani. Porque você vai ver muito o discurso, mas não é brilhante, não tem aquele time envolvente, gastou não sei quantos milhões contra o dele. Não. O time do Flamengo precisa ser competitivo. O Flamengo, ano passado, em muitos momentos, ele oscilava, ele não era competitivo, ele não conseguia se impor em jogos quando ele tinha muito mais qualidade. O Flamengo hoje ele conseguiu. Os Fla-Flus costumam ser truncados e esse começou também dessa maneira, né, Breler? Eu acho que esse era o ponto, assim. O Flamengo tinha o controle do jogo, mas não conseguia chegar ao ataque com a bola. Essas ligações que eu citei do Rossi muitas vezes iam parar no pé do Fluminense, que recomeçava a jogada. Você enxergou esse cenário que o Pedro traz pra gente? Fluminense com mais posse, tentando ditar o seu ritmo. No segundo tempo, o cenário muda. É claro que tem a postura do Flamengo, a qualidade técnica que aflorou, principalmente no segundo gol, o que o Flamengo faz naquela jogada trabalhada, 2 passes de letra, Arrascaeta, Pedro. Isso daí vai muito das individualidades que o Tite tem à disposição. São dos grandes gols do ano até agora. Com a letra, né? E não... Com a assinatura do Fábio também. Sim, não pode esquecer. O primeiro gol também nasce de uma jogada bem trabalhada. Então o Flamengo tem os méritos coletivos e individuais.
Agora, o Fluminense teve uma situação específica que o Diniz revela no fim do jogo, que 2 dos 3 jogadores que saíram no intervalo pediram para sair, o Marlon e o Guga. Se não tivesse a Recopa, possivelmente, ou o Diniz faria outra coisa, ou esses jogadores tentariam esticar um pouco mais. Das peças iniciais também seriam outras. Claro. Também, até pelos jogadores Ele mantém 4, ele tira 4 jogadores, né? até pelos jogadores que ele poupou. O Ganso, um deles, entra o Renato Augusto. Marcelo e Felipe, de saída de bola, que ele não Marcelo, teve hoje. Felipe, Ganso. O Flamengo vai bem quando sobe. E tem mais um, deixa eu pegar a escalação aqui para lembrar quem mais não tá. Foi um time... O Cano não começa. Não, o Cano começa jogando. O Keno não começa jogando. Então foi um time modificado, Douglas Costa ainda tentando achar o melhor ritmo. O Marcelo, no último jogo, sentiu. Ganso por Renato Augusto, tudo bem, o Ganso é titular. Mas tem diferença ainda. Eu concordo. O Renato ainda está Até no momento físico do Renato, tá? Eu concordo. E o Renato tem se adaptado ainda à ideia do Mas Diniz. ele não poupou o time, ele deixou os principais, por exemplo, o Arias é titular absoluto, indiscutível, imutável, para mim, o melhor jogador do time. O Cano é outro que também não se mexe. O André e o Martinelli jogaram. Ele tem um problema na zaga esse ano, por enquanto. Não sei se isso vai ser solucionado ou não. Ele tem um problema de saída de bola ali. A zaga está mais enfraquecida depois da saída do Nino. Ele jogou para mim com o que ele podia. Fisicamente falando, porque você não dá, o Ganso é um que não dá para jogar esses jogos na sequência. Ele não colocou a final da Recopa acima do Clássico. Não. Ele não colocou. Acho que isso tem que ficar bem claro. Ele foi para jogar com o que tinha, fisiologia, mas o foco do Fluminense, naturalmente, é a Recopa. Não tem como não ser e não ser a prioridade nesse momento da temporada. Então, pelas mexidas do segundo tempo, por mais que o Diniz... E ele até expôs o time. Ele fez mexidas para o Fluminense tentar continuar com a posse de bola, tentar continuar sendo agressivo, mas fica um time, de certa forma, desfigurado, porque vai o Alexander jogar no lado direito. Sim. E a gente já viu o Diniz fazer várias coisas. André na zaga, de novo. André na zaga, mas o Lima no meio-campo. Então, alterações ao mesmo tempo, algumas por pedido, por problemas físicos de jogadores, de Marlon e Guga, outras, o Thiago Santos, por uma necessidade dele, mas ficou um Fluminense mais frágil. Tanto é que o gol sai em cima do Alexander, pelo lado direito ali, vacila, poderia ter ido melhor na dividida, no corpo com Ayrton Lucas. Tem a falha de bote de posicionamento do Antônio Carlos, tinha acabado de entrar. Também. O Alexander caindo pro lado do pneu dele. E na rebatida no cacuete ele da bola levantada faz diferença. Mas para mim, eu entendo o ponto do Birner de o Fluminense ter respeitado o clássico e tentado jogar com a sua força principal disponível. E eu acho que não devia ter feito isso, tá? Mas o foco... Respeito a decisão. Eu não teria feito. Mas é indissociável que o comportamento do time tá atrelado à quinta-feira, está atrelado à Recopa. Então, eu vejo a diferença de... até o Fluminense, quando toma o segundo gol, já não tem poder de reação. De certa forma, já entrega os pontos. Beleza, se o estadual tem algum valor, o Fluminense tinha que resolver a sua vida no estadual contra o Flamengo, contra o Vasco, Nova Iguaçu, Botafogo, não sei quem vai, nas semifinais e na final. É ali. Não, e a vida do Fluminense já estava resolvida. O Fluminense pode ganhar a Recopa? Claro que pode ganhar a Recopa. Pode. Mas a chance diminuiu um pouco. O Diniz é um cara de poupar o time inteiro, Vitor? Não. Então é da natureza, acho que não é simples. Por exemplo, o Arias, ele tá vindo... É só minha opinião, tá tô falando que nem que eu tô certo. A temporada dele, não é que tipo... Eu acho que eu consigo entender a escalação do Diniz. Eu consigo entender a escalação, mas aí eu acho que tem uma outra coisa também, até para ouvir o André também, que é o seguinte, quando você poupa um time completo pensando numa Recopa e perde um clássico, tem um peso. Quando você mantém ali algum pilar estrutural desse time, porque você está dando importância a esse clássico, e eu entendo como Birner, e perde esse clássico, tem um outro tipo de peso para o jogo seguinte, que é o mais importante. Uhum. A indignação, especialmente do Diniz e do Felipe Melo, depois do jogo no Equador, no meio da semana, na noite de quinta-feira, quase sexta, né, madrugada de quinta para sexta, dá para compreender, não em relação à arbitragem, porque eu achei que foi um pouco exagerado, mas dá para compreender porque você jogar ainda no Equador, na quinta, com um clássico no domingo, você imediatamente se coloca numa posição difícil.
É muito difícil. A série deveria ter colocado o jogo contra um time pequeno hoje. Isso, é muito... E o clássico deveria ser É notado. muito difícil. Aí existe uma É a reclamação... CBF que faz, né? Desculpa CBF? interromper, mas a CBF é quem faz o calendário e a FERJ, ela segue o que é colocado pela CBF. Não. E o Carioca, ele tem uma particularidade que é, os clássicos só podem acontecer a partir da 5ª ou 6ª rodada, porque até ali os times estão com os seus sub-20, estão em férias, estão em Mundial. Então, só para não ficar truncado isso. Poderia ser diferente, ainda assim, mas... Tá. Tem que ser diferente, né? Porque você faz isso hoje com o Fla-Flu, você fez ontem com o Flamengo e Vasco, anteontem com o Botafogo e Fluminense, né? No Sport Center, durante a semana, a gente fez uma tela mostrando todos os clássicos que aconteceram com um dos participantes jogando ou por Libertadores, ou por Sul-Americana, ou por, sei lá... Recopa, sim. Sempre tem alguma coisa atrapalhando a programação de um dos times. Então, também não posso concordar com o argumento de que, se fosse com o outro não aconteceria. Essas coisas que fazem parte do jogo nos bastidores e tal. Mas é claro que o Fluminense chegou para o jogo numa situação do ponto de vista de descanso, a preparação de maneira geral, muito prejudicada para jogar com o Flamengo. O Flamengo é um time melhor que o Fluminense, tem um elenco mais numeroso e mais capaz que o elenco do Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha hoje um excelente time de futebol. Com a condição, e a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, pelas contratações feitas agora para 2024, acrescentando especialmente no meio de campo e ataque, o Diniz tem a condição de poupar, escalar um, depois o outro, eventualmente os dois juntos. Eu estou falando de Ganso e Renato Augusto, principalmente essa dupla que em tese faz papéis semelhantes, mas ainda tem uma diferença do ponto de vista físico. Então, eu acho que o Fluminense teve hoje uma carta ruim, igual o jogo de cartas, você recebeu uma mão ruim e você tentou fazer o melhor que você podia com ela. Porque também não dá para você falar, tá bom, tudo bem, é um Fla-Flu com implicações na sequência, eu vou colocar todo mundo descansado, todo mundo que não jogou. Acho que não dá para fazer isso num clássico. Dá para você fazer isso num jogo do Campeonato Estadual que não tenha essa transcendência. Mas num Fla-Flu não dá para você fazer. E o problema é o calendário? O problema é o calendário. O problema é o estadual? O problema é o estadual. É o trecho que o estadual ocupa no calendário. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. O Campeonato Estadual não precisa acabar, mas ele precisa ser diferente para os clubes que são maiores, para o Fluminense, para o Flamengo, no caso do Estadual do Rio, do Vasco e o Botafogo. O Matheus, nesse finalzinho, traz um gancho bom para a gente voltar ao debate aqui, falando de laterais, né? Pensei que você ia falar do gramado. Não ia nem entrar. Fica à vontade, se você quiser comentar sobre o gramado. Mas eu ia falar sobre uma questão. Não? Eu ia falar sobre uma questão de Tite. laterais. Acho que na lateral esquerda acabou bem. essa discussão. Tem Ayrton Lucas e Vinha ali no Flamengo, laterais com características diferentes, um de seleção e o outro que já tem um espaço bem construído. O Ayrton Lucas tem jogado muito bem, mas do outro lado tem a evolução de um lateral muito questionado, que é o Varela. Na mão do Tite, depois de algum tempo, ele parece começar a dar sinais de sustentação. É mérito dessa gestão, dessa comissão? O que se modificou nesse Flamengo para que o futebol do Varela pudesse aparecer? A diretoria do Flamengo, ela olha muito para grandes nomes, grandes valores. Jogador que ela pega em aeroporto, tem 7 pessoas na mesa de coletiva e ela olha pouco para necessidades. Então ela fica ali torcendo. Sorte que dessa vez ela torce pelo trabalho do Tite, que é um cara competente. Porque o Varela, por melhor que ele possa apresentar de evolução, ele não é, por exemplo, top 4 ou 5 de laterais de futebol brasileiro. Eu penso que quando você forma um elenco como o Flamengo, você tem que ter top 2, top 3 em todas as posições. Então tem muito de acreditar no que o Tite pode fazer. Mas há uma carência no elenco. Há uma carência no elenco do Flamengo para aquele setor. Mas eu vou te responder ali. igual o Cudê respondeu na coletiva sobre o René. Quem é esse lateral? Quem é esse cara para contratar hoje no Brasil? Mas o Flamengo O Varela faz tudo que o Tite pede também. Exatamente. Mas o O Flamengo Tite não falaria contrata só igualzinho no o Cudê. Brasil. Ou fora dele. O Flamengo não contrata só no Brasil. E aí a resposta não pode ser, mas não tem outro. Não. A resposta é, você tem um departamento para mapear, você sabe que tem uma carência ali desde o ano passado, você tem capacidade de investimento. Você não pode virar e falar, mas no Brasil não tem outro. Aliás, no Brasil tem outro. Se você quiser começar pelo Brasil, você tem outro. Você vai bater em outros clubes e vai tirar. Agora, eu acho que você precisa prospectar muito mais. Agora, o Varela não tem culpa disso. O Varela está lá. E ele está lá fazendo muito bem o dele. Eu acho que ele tem ido muito bem em 2 situações específicas.
ele está conseguindo entender, se entender com a Ayrton, porque nunca é um futebol de que os dois que sobem juntos. Sim. Então ele está conseguindo entender e equilibrar isso muito bem para servir ao time. O time do Flamengo hoje tem uma proteção melhor e você precisa ter uma proteção. E o Tite preza muito essa proteção para ele não ser um cara exposto por ali. E acho que a partir do momento daquele destaque inicial até que eu falei do Flamengo, quando o Flamengo se comporta mais como time, o Flamengo era um time que você sempre estava falando, estava estourando coisa no corredor direito. Não tinha um sistema defensivo estabelecido. Então a coisa estourava por onde é mais frágil. Os times já iam para jogar por ali. Então quando você tem um sistema defensivo um pouco mais estabelecido, você expõe menos um cara como o Varela. Então acho que tudo isso ajuda a combinar. Agora, é você apostar muito no trabalho do Tite, que vai resolver esse time mais sólido, para ficar com o Varela por ali. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido um pouco melhor nesse mercado. Não dá para dizer que está tudo bem agora, porque o Varela está apresentando uma evolução. Eu acho que quando a gente fala de ter duas opções em quase todas as posições, você também poderia ter na lateral. Mas é isso, é uma questão de mercado, não tem a ver com o jogador, com o atleta Varela, que fez um bom jogo hoje, né? O segundo gol tem uma questão estrutural do time que ajuda a entender esse funcionamento do Flamengo, que eu imagino que vai ser daqui para frente. Com a saída do Gerson, o De La Cruz vindo de trás é muito diferente. Desculpa, Breler, só para a gente esclarecer, né? O Gerson, para quem não sabe, vai ter que passar por uma cirurgia por conta de um problema renal e pelo menos até o final do Carioca não joga. Por isso que o Breler fala em saída, né? Então agora não dá para contar com o Gerson. A opção natural é o De La Cruz jogando por ali e a fluidez do time... Jogando muito bem, né? Não, se comparar o De La Cruz aberto pelo lado direito com o De La Cruz como segundo volante, vindo de trás, enxergando o jogo, podendo dialogar e acionar o Arrascaeta. Facilita o jogo. Exato. Facilita o jogo. E flui melhor com os dois pontas. É um Flamengo mais bem resolvido e jogaria por dentro ou aberto? Eu abro o Gerson hoje. Então. Quando ele jogou aberto, ele foi melhor. Eu abro o Gerson porque eu já vi o Gerson melhor 24. Assim e eu vejo o De La Cruz melhor por dentro. E outra coisa, é um De La Cruz por dentro... muito facilita muito com a bola. Mas é um time também muito compacto hoje, que era uma coisa que se debateu. Isso. E quando pegar um time do Tite. Muito compacto hoje. Então, quando a gente fala de cara de time, é isso. O Varela se beneficia. Laterais crescem. O De La Cruz, que é exatamente o volante, marcador. A linha de zaga está mais protegida. Então, é um time com cara de Tite. Muito provavelmente... Um cara de time também. As críticas... Os comentários que o Tite mais ouviu desde que ele aceitou voltar a trabalhar no ano passado, pensando em 2024, foi em relação ao momento sem bola do Flamengo, a permissividade, os defeitos defensivos, a quantidade de gols, as finalizações que o Flamengo cedia. Gol anulado, trabalho do Tite hoje. Durante um ano inteiro. O Tite sempre foi um cara especialista na linha de 4, chamado de retranqueiro durante um razoável trecho da sua carreira, durante um período do período, creio, de maneira correta, só que as coisas foram mudando e evoluindo. Mas ele continua sendo um treinador que prefere equipes equilibradas àquelas que entram em campo para dar espetáculo. Ele quer o espetáculo. Só que na cabeça dele e dos técnicos que enxergam o futebol como ele, se o time for sólido, equilibrado e não levar gols, a capacidade ofensiva, e no Flamengo ele tem isso com a fartura tremenda, será decisiva. Ela não será apenas bonita, legal, simpática, a torcida vai gostar, vai ser decisivo. Então você entra num clássico como esse Fla-Flu, diante de um time que vai ter mais a bola, vai querer dar as cartas no jogo. Se você conseguir se defender, se você conseguir conter esse time, aquilo que a sua equipe pode fazer ofensivamente será decisivo. Será suficiente para ganhar o jogo. E foi o que aconteceu hoje, foi o que aconteceu na rodada anterior contra uma equipe muito mais frágil, na comparação direta técnica com o Flamengo, Boa Vista. Mas as atuações começam a ter um padrão. E aí, o tamanho dele como treinador faz com que a novela, odeio essa palavra, mas não teve jeito. Eu ia usar narrativa, saiu novela. Também odeio narrativa. Mas está tudo bem, está perdoado e está tudo bem. Gabriel Pedro. Nossa. Embrólio, quer usar embrólio? O Gabriel tem até uma promessa para o Zico. Vou fazer 35 gols. Se ele não entrar em campo, ele não vai fazer 35 gols, ele não vai fazer nenhum. Sim. Então é uma tensão. E outra coisa, o Pedro Henrique é um jogador tão idolatrado, talvez não por uma parte mais jovem da torcida do Flamengo, que adora ou sempre adorou, porque depois do ano passado já não dá para entender, né, se o Gabriel é ídolo ou não. Né? As pessoas queriam que ele estivesse fora do Flamengo por causa de um ano abaixo do seu normal.
Mas se a gente lembrar o... Mas agora que ele está no banco, já tem muito torcedor incomodado. Isso. Porque tem o torcedor. O jogo contra o Boa Vista foi assim. Tem o torcedor que prefere um, tem o torcedor que prefere o outro. E tem o torcedor que, independentemente de um ou outro, prefere o que está no banco, para poder vaiar o que está saindo e aplaudir quem está entrando. Funciona assim. A conversa é assim. Mas em relação ao Bruno Henrique, é a mesma coisa. Ele também não é um titular nesse momento. Perfeito. Olha, hoje isso. não foi o caso, né? Hoje, quando o Pedro sai, a torcida do Flamengo está recém comemorando ainda o gol, então ele acaba saindo da plateia. Tá aí, galera, pessoal do Linha de Passe, analisando essa vitória do Flamengo contra o Fluminense. Uma grande atuação do Flamengo, um time muito seguro, time já com a cara, né, do Tite. A defesa ali, 9 jogos sem ser vazado, sem tomar gols, uma defesa bem segura. E o Flamengo, aos poucos, né, vai evoluindo, jogando um bom futebol. Um bom teste hoje contra o Fluminense, venceu com todos os méritos. Primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, segundo tempo o jogo foi todo do Flamengo, dominou o Fluminense. Se tivesse sido um pouco mais, tivesse caprichado um pouco mais ali nas oportunidades, teria até feito mais gols nessa partida de hoje. Pedro mais uma vez se destacando, marcando. O Cebolinha também marcando um golaço. O detalhe ali do coletivo, né, funcionando muito bem, o time envolvendo o Fluminense na troca de passes, fazendo um golaço, o Cebolinha. Então foi um Flamengo que fez uma partidaça hoje, um jogo muito seguro, e o que deixa, né, o torcedor do Flamengo empolgado e confiante para a sequência dos próximos jogos. A notícia triste é o Gerson, que não vai jogar mais o Campeonato Carioca. O time, muitos torcedores antes do Gerson ter esse problema, né, de saúde, muitos torcedores até estavam pedindo para o Tite colocar o Gerson no banco, falando que ele prendia muita bola, segurava o jogo, mas é desejar, né, boa sorte para ele, que ele consiga estar à disposição logo logo. O Gerson joga muita bola, que ele se recupere logo mais, que dê tudo certo com ele. O bom é, né, que o Flamengo está jogando aí um bom futebol, o torcedor está acreditando demais nesse Flamengo para a temporada de 2024, é um Flamengo que pode ganhar muitos títulos nessa temporada de 2024. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. O Tite vai ter mais uma semana livre aí para preparar o time para a próxima rodada do Campeonato Carioca. Mas é um Flamengo que aos poucos está jogando bem, jogando bonito e tem tudo para fazer uma grande temporada nesse ano de 2024. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Torcedor do Mengão, o que você está achando aí desse Flamengo? Está confiante? A sua expectativa para esse ano de 2024? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para você estar dando uma moral aqui para o canal. Se inscreve também, ativa o sino. Valeu, galera. E a gente se vê no próximo vídeo.